Sim, eu sempre gostei muito de surfar, então era uma paixão desde criança. E quando eu comecei a crescer, eu queria ser um surfista profissional. Queria viajar o mundo, conhecer os melhores lugares do mundo, queria conhecer Havaí, queria conhecer a Indonésia, como surfista profissional. Só que eu vi que ser surfista profissional, quando eu comecei a competir, era muito difícil. Você tem que se dedicar exclusivamente para isso, você tinha que parar de estudar, eu não queria parar de estudar. Então eu tive vários choques de realidade na minha vida que me deram caminhos para seguir. E eu sempre gostei muito de vídeo. Então, eu gravava os meus amigos surfando, eu editava esses vídeos, e eu sempre fiz muito curso rápido. Acho que curso rápido é muito importante, que prepara você para executar aquela ação que você aprendeu. Então, eu já trabalhava com vídeo desde sempre, comecei a trabalhar com vídeo de surf, e aí eu falei, poxa, eu não consigo ser surfista profissional, mas eu já trabalho com vídeo, então eu vou me especializar nisso. Né? E aí, através do vídeo, eu conheci todos os lugares que eu queria conhecer como surfista profissional, só que quem me possibilitou isso foi o audiovisual. Então, eu sou muito grato a isso, porque é uma paixão que eu tinha, que eu juntei com outra paixão, que era uma profissão, e que eu consegui realizar esse sonho que eu tinha desde criança. Eu acho que é importante a gente entender que na nossa vida, eu falo que é muito resolver problema, não que a nossa vida seja só problema, mas, por exemplo, a gente tem que ter um evento que começa hoje 9 horas, então, pô, você tem que estar aqui 9 horas, então você tem que acordar cedo, tem que tomar banho, tem que chegar aqui. Eu, quando entendi isso, tanto na minha vida como na profissão, eu consegui também encontrar caminhos de ser feliz fazendo do que eu estava fazendo. Eu acho que é legal você ir até o limite, porque depois do limite você dá uma coisa que nem você acha que você tem, ou aquilo que você espera. Tanto direção de banda também, a gente faz a banda repetir várias vezes a música, e aí quando a banda passa do cansado, aí que vem um momento mágico. Então, para mim, no set de gravação, eu procuro momentos mágicos. Né? Nesses últimos eu tenho encontrado quase sempre, né? Aquele arrepio, aquele tesão no set de gravação. Pô, se você não se arrepiar no set, cara, você não vai se arrepiar na edição, sei lá. Eu não sei, eu preciso disso, assim, é uma coisa que eu preciso. Administrar com dinheiro é muito fácil, cara. Beleza, você vai gravar um videoclipe, aí você pega o dinheiro, paga 5 mil para o outro cara, paga 3 mil para o outro cara, mas nem sempre é assim. Comigo não, cara. O meu maior orçamento de videoclipe foi 6 mil reais, cara, até hoje. Foi do Daddy Fish, eu tive que pagar minha passagem para São Francisco, que foi 2 e pouco, a gente ficou na casa do meu irmão, enfim. E mesmo assim, sobra uma coisa lá pelo volume. Então, cara, você não ter dinheiro, às vezes, não é justificativa para você não produzir um negócio. Quem trabalha com audiovisual, cara, tem as 2 armas mais poderosas do mundo na mão. Tá? A primeira delas é a música. Tá? A música, cara, todo mundo gosta de música. Você não gosta de um estilo, o outro gosta de outro. Mas a música, ela pode emocionar, ela pode te deixar puto. Então, a música, cara, eu começo meu dia com música e termino com música. Então, é uma ferramenta muito importante que a gente pode trabalhar. E a outra é fotografia, né? Todo mundo fala, pô, uma imagem vale mais que palavras, uma imagem antiga de um pai que você, sei lá, não conheceu, uma imagem de uma namorada, do teu casamento, ela causa um sentimento. Então, vídeo é fotografia em movimento. Então, a gente tem 2 armas muito poderosas aí na mão, sabe? E a gente tem que tratar isso com cuidado. Então, quem edita vídeo, cara, é a mesma coisa que o escritor. Você pega um caderno em branco e vai escrevendo. Então, se não tiver palavras que te seduzam, se não tiver uma história conexa, você vai parar de ler o livro. Você vai estar na página 15, daqui a pouco você vai estar na 30, e aí, o que aconteceu? Então, o vídeo é a mesma coisa. Então, o vídeo tem uma técnica, o vídeo tem uma linguagem, tem um porquê de você usar. Não é só você pegar imagens e você sair colocando imagens aleatórias. E, às vezes, na tua vida, cara, no teu trabalho, você só tem uma chance ali para fazer aquela coisa. Então, você não tem que fazer um negócio animal, mas tem que fazer o melhor que você puder fazer naquele momento. Você tem que ser a melhor pessoa que você puder ser naquele momento da tua vida. É isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te deixar feliz. E assim, para encerrar, o que é ser bem-sucedido? Para mim, ser bem-sucedido é você fazer o que você ama e conseguir sobreviver disso. Tá? Então, cara, olha para o teu nariz, tenta encontrar uma forma de fazer o que você ama, juntar o que você ama com o que te pode monetizar e te trazer muita felicidade. Tá? E, cara, se divirta, porque daqui a pouco a gente morre, as pessoas morrem, então tem que fazer sentido na nossa vida. Tá? Então, meu nome é Derek Borba, espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado.
E eu, como editor, eu pegava o material e falava assim, cara, isso não está legal. Pô, cadê o take aqui? Para poder cortar aqui, para poder mostrar que o cara está numa casa, eu preciso do take da casa. Cadê o take da casa? Ah, não, o cinegrafista não fez. Eu falei, ué, aí tá, entrevista, cadê o take de apoio? Não tem. Então eu comecei a perceber na edição que estava faltando muita coisa na externa que precisava para poder fazer a edição funcionar. Então por isso que eu acho que minha palestra é da sala de edição ao set, porque eu acho que é importante pensar ao contrário. Você pensar na edição, o que você precisa para você, antes, você captar e conseguir entregar isso certinho. Então, o que funciona na minha mente quando eu estou no set de filmagem? Eu estou filmando, e muitas das vezes isso vai acontecer muito com vocês estão filmando, o tempo está estourado, vocês precisam devolver a câmera, a equipe já está cansada, o artista já está cansado, vocês vão precisar pensar na edição, pensa editando. O clipe está pronto? Está faltando o quê? Você vai ter que cortar, você vai ter que decidir. Pô, está faltando esse take. Ah, você está mostrando que o cara ele sai do carro, ele caminha, ele entra na casa. Você pode mostrar? Ok, simplesmente cortar toda a cena do carro saindo do carro e entrando na casa. Mas na edição vai funcionar? Você tem que entender na edição. Então, isso é importante. Mas então eu comecei a fazer isso e comecei a treinar a câmera, exatamente por uma necessidade de chegar na ilha de edição e eu ter o material que eu precisava para fazer um clipe que eu achasse que ia ter resultado. Então, por que eu estou dizendo isso? E de lá, eu acabei migrando para a direção, porque como você está com a câmera na mão, muitas vezes o set é pequeno, você acaba mandando, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. E aí eu comecei lentamente migrei para a direção. Eu acho que todo mundo, quando a gente fala de videoclipe, todo mundo pensa, eu vou ser diretor. Eu acho que vocês têm que pensar, vocês acham que serão bons diretores? Porque a gente está precisando de bons editores, bons diretores de fotografia, bons produtores. Cara, um bom produtor no set é muito importante. Então, eu acho que não adianta falar assim, não, eu vou ser diretor e vou ser diretor porque eu acho legal, porque tem todo o negócio do ego, de aparecer, de assinar meu nome lá. Mas, muitas das vezes, você tem que saber, de repente, você não encaixa para ser diretor, mas você vai ser um excelente produtor, como eu conheço gente que, se não fosse aquele produtor no set, o clipe não acontecia. Então, eu acho que é importante entender o que é o legal para você e o que você se sente mais confortável. A melhor dica que eu posso te dar é assista muitos filmes, assista séries, assista clipes, entenda e forme isso de uma maneira que você não só assista e entre por um ouvido e sai pelo outro. Fixe isso na mente. Por quê? Desde pequeno, o meu primeiro emprego com 16 anos de idade foi numa locadora de vídeo. Então, eu conhecia todos os catálogos de filmes, sabia o nome de filme, sabia a cena, decorava, já tinha visto filmes 3, 4 vezes. Por que isso é importante? Porque isso vai te dar uma database mental de referência. Porque você vai precisar de referência para burro. Porque você vai estar no set, aí você está imaginando, porque eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui, o cara vai entrar numa grande angular, entrando atrás do cara, e vai entrar... Aí você chega no set, não é como você imaginou na sua mente. Porque você, de repente, não teve orçamento, você não achou a locação ideal. Então, você vai chegar lá, você queria botar uma luz vindo de cima, linda, maravilhosa, você não vai ter aquilo. Como é que você vai resolver isso no set, na hora? Você vai precisar, por isso que eu acho que é importante, ter referência na sua mente, para você, automaticamente, você falar assim, puta, mas naquele filme os caras fizeram isso aqui, deu certo. Tudo é uma referência de alguma coisa, mas eu acho que é importante você ter o seu estilo, manter esse estilo. O Rafael Kent é um cara muito bom, que ele mantém, você vê, ele tem um estilo. Você assiste todos os clipes dele? Tem um estilo. O Messi, você assiste, tem todos, está tudo ali, você vê, é dele. Não precisa aparecer o nome ali já. Entendeu? Então, eu desenvolvi esse meu estilo e eu não me repito. Eu tento não me repetir. Então, você pegar a minha videografia, você vai falar, nenhum clipe se parece com o outro. Tem um clipe do teatrinho, tem um clipe que é a banda tocando em círculo, tem outro que é o plano de sequência, tem outro que a câmera vai para o espaço. Eu pretendo não me repetir, porque eu acho que é importante. Não vire padaria, vamos dizer. Porque eu acho que hoje tem muitos videoclipes por aí que você assiste, cara, é tudo meio que parece que foi feito, assim, vai e faz, sabe? Eu acho que o videoclipe é importante, sabe? A música merece desenvolver a sensibilidade de ouvir a música e entender o que encaixa, o que funciona. Eu acho que a sensibilidade tem que ser treinada, não é um talento que as pessoas nascem. É você entender, por que nesse momento aqui, eu acho que esse é emocionante, nesses momentos nem tanto. O que eu acho que é importante, então, é isso. Pense na sua narrativa e como emocionar o seu público, seja um clipe de ação, seja um clipe de qualquer coisa. Eu acho que o viés emocional com música, porque música causa emoção. Seja uma música, um rock pesado, seja um sertanejo balada, seja qualquer tipo de um reggae, vai emocionar. Então, tenta achar o viés emocional daquilo, desenvolva essa sensibilidade. Quando a gente fala de videoclipe, todo mundo pensa no glamour do set, pensa
pô, o artista, a estrutura, o diretor de fotografia trabalhando e tal, mas até chegar nesse momento, até a gente conseguir ter uma estrutura para trabalhar, a gente conseguir ter uma estrutura para conseguir retratar o que a gente quer passar, existem alguns processos que a gente tem que respeitar e existem algumas coisas que são importantes de serem ditas para a gente conseguir economizar um tempo. Mas a gente tem que estar muito atento na hora de fazer essa concepção do projeto, que é o primeiro passo, de que você depende de uma outra coisa. Você depende do que o artista vai te mandar, o que ele está dizendo, o que ele quer dizer, aonde ele quer chegar com aquele projeto que você vai desenvolver com ele. E aí, a gente tem o nosso amigo briefing. Mas a gente tem que tentar entrar no mundo dos caras e buscar essas informações para que nós sejamos os nossos brifadores de ideia, para que a gente não tenha dúvida do que a gente vai fazer, para que o cliente não tenha dúvida do que ele vai receber e para que a gente tenha um projeto todo bem construído no decorrer disso. Então, eu acho que o sucesso de um projeto de videoclipe é você se envolver, fazer parte desse briefing, entrar no mundo do artista para entender o que ele quer, o que ele precisa. Então, você tem aquele briefing, você pensou no conceito todo da obra, e, enfim. E agora? Como é que eu vou arrumar a máscara? Como é que eu vou arrumar o peixinho? O que eu vou fazer para que isso aconteça no meu set? Você pode ser um cara como eu era no início e como a maioria de vocês são. Você mesmo agita as coisas, obviamente a gente está falando de uma estrutura um pouco menor, ou você começa, a partir desse momento, a se cercar de pessoas competentes ao seu redor. Pensa bem, você foi lá, negociou com o cliente, você recebeu o cachê, você começou a distribuir de grana, e aí você tem que pensar na produção, você tem que alugar equipamento, você tem que fechar o catering, você tem que pendurar a luz, você tem que pensar na fotografia, você tem que operar a câmera. E aí, em que momento você realmente pensou no que é o clipe para você realmente chegar ali e fazer aquilo? Então, assim, nesse momento aqui, você tem que começar a realmente enxergar um momento onde você tem que dar o passo e dividir esse peso. É realmente fundamental que você entenda esse momento para que isso não prejudique você. Mas eu, enquanto diretor e operador, eu preciso saber o que eu preciso para entregar o clipe. Então, assim, é fundamental que tenhamos em mente sempre ter uma documentação clara do que você vai precisar no set. E eu falo documentação porque são documentos mesmo. Você vai ter um papel com todos os planos que você quer. Eu quero o plano médio dessa cena, imagino com essa lente, esse movimento. Depois eu quero esse plano, esse plano. Porque, como ele falou, depois o tempo correu, você tem que enxergar aquilo ali como editor. Você vai olhar, cara, eu posso tirar isso, eu não posso tirar aquilo. Se você não tiver um guia de papel, você vai sentar na mesa, vai olhar, vou editar agora, não sei o quê. Putz, um assistente de direção. Quem é esse cara? Esse cara é meu braço direito. Esse cara, se eu sair do set, ele vai saber tocar o set sem nenhum problema. Em vários casos, o assistente de direção e o diretor de fotografia são mais importantes no andar do set do que o próprio diretor. Porque o diretor ele sabe que ele tem na cabeça dele o que ele vai executar, ele vai tocar a cena, mas quem está registrando aquilo ali é o diretor de fotografia. Quem está desenhando o que você pensou é o diretor de fotografia. Quem está tocando o set do teu lado, um set gigante, onde você tem que dirigir um ator, dirigir o cantor de alguma forma, mas você tem um set rolando em volta, é o assistente de direção. Essas peças são fundamentais. Então, a gente tem que... Essas são suas pessoas de confiança. Procurem essas pessoas e achem essas pessoas e valorizem essas pessoas. Eles são fundamentais para que você tenha o sucesso. Existem funções fundamentais dentro de um set que muitas vezes são ignoradas. Vocês viram quantas vezes eu falei sobre eletricista? Talvez aqui tenha gente que tenha feito set e não sabe a importância de um eletricista. Você chega e fala com o diretor de fotografia, vocês mesmos vão levantando as coisas, bota a luz, não sei o quê, mas você pode tacar fogo no lugar porque você não sabia que aquela corrente ali segurava determinada luz, sabe? Então, quem são essas pessoas? Hoje, eu não vou para um set sem um chefe de elétrica e um assistente. É difícil eu não ter essa figura,
Porque isso vai me gerar, enquanto produtora, dor de cabeça se der algum problema, porque eu vou perder luz, eu vou perder o dinheiro do meu cliente, eu vou perder uma série de fatores porque eu não levei um cara de elétrica, sabe? Eu preciso entregar para o meu diretor de fotografia um roteiro, um conceito e, no mínimo, um plano do que eu quero para que o set aconteça. Eu preciso entregar para a minha produtora as necessidades básicas, ela vai destrinchar aquilo e vai fazer com que aquilo ali se torne milhares de coisas. Mas, se eu não entregar para ela exatamente o que eu preciso, vai ter furo no set. Vai ter furo com certeza. Se ela não pegar para assistente e passar as reais necessidades dela enquanto produtora, vai ter problema no set. Então, essa entrega, além do final, você pegar o HD e entregar para o nosso cliente lá, para ele mandar para o Multishow, antes disso, você tem uma série de processos que geram essas entregas. Então, assim, é importante que a gente pense lá no final, mas que a gente entenda que, no meio do caminho, a gente tem uma série de processos que são necessários para que todo mundo receba essas informações da forma correta, receba tudo que uma estrutura demanda, para que a gente, lá no final, a última entrega, seja respeitada. A galera tem muito medo de errar. Isso é uma coisa importante. Não sei se eu vou arriscar fazer esse negócio, porque eu tenho medo de errar. Você só vai aprender errando. Porque daí você foi lá e você bateu a cabeça naquele negócio e falou, isso aqui eu não vou fazer de novo desse jeito, nem fudendo, vai dar errado. Sim, sim. Aí, isso aqui eu já sei. O erro é fundamental no que a gente faz. É fundamental. Então, a inovação, a parada vanguardista, você só vai trazer uma novidade se você falar, pode ser que erre aqui. Outra coisa que é legal de falar para as minas, mulheres, que assim, minhas equipes são muito grandes, e assim, 98% homem, e da minha produtora que vai as minas. No começo, o nego não bota fé. Mas é você que vai fazer? Mas você desse jeito? Você não é uma truck, o imaginário da diretora, né? Sim. Sapata furiosa, sei lá. Não sou. Aí, o resultado é o que é. O resultado é o que vai... Na primeira, o cara desconfia. No segundo, eu vi lá, hein? Ficou bom, né? Ficou, não foi? Prestou, não prestou? Aí, na terceira, o cara... Ei, Joana, tudo bem? Bom dia. Muito bem. Então, acho que, assim, não se preocupar de... mas aí, como é que eu vou falar? Como é que eu não vou falar? Hoje em dia, aprendi a falar com muita gente diferente. Vamos almoçar aqui com o pessoal, com o nosso investidor, ele tem gado e soja. Tem que falar tá. aqui. Pessoal sei lá, são pessoas muito diferentes. E aí vai montando uma história que tem um resultado, o nego vai respeitando. Sim. O primeiro ponto de partida de tudo é como vai ficar o close. Aonde vai ficar o close, como vai ficar, qual é o fundo do close. Porque você monta tudo, não sei o quê, mas e o close? Qual é a altura da cabeça da pessoa e o que vai acontecer? Então, se tem painel de LED, vai construir um puta conteúdo de LED enorme, 3D, não sei o quê, porque a gente faz essas coisas, ostentação. O que importa é onde vai ficar a cabeça dele. Então, no LED, mesmo se for embaixo, tudo ali é pensado. Tem que ter elemento o tempo inteiro aqui, onde for ficar a cabeça. Então, assim, se for fazer um show, gravar um show, ponto de partida que para resolver é daí para trás. O close e depois o que vai acontecer. Agora, quando é um monte de gente andando, é uma desgraça, né? Planet Ramp, um vai para cada lado. E aquele corte que você faz ali no switcher, aquela prévia, muitas vezes vocês usam aquilo? Eu faço até 8 câmeras eu consigo cortar eu mesma. Faço um corte na hora para ir dando o ritmo do que vai ser, para todo mundo estar na mesma sintonia, já que a gente tem que estar todo mundo alinhado. E aí esse corte vai mandar o link para o Fantástico, antes de editar, manda desse. Vai mandar não sei o que lá, manda, a gente chama PGM, que é o que corta na hora. E eu acho super importante. Tem gente que faz sem, eu sou super a favor de fazer com. A gente faz assim, a gente imprime as letras todas e decupa, vai anotando tudo em cima da letra, onde que entra o solo, onde que entra não sei o quê, prepara para o solo, prepara para não sei o quê, prepara para o não. E aí você já vai vendo se tudo está dando match. É aquilo de fazer a gravação já pensando na edição. Isso casa com isso, casa com isso, casa com isso. Esse estética desse está certo. Aí, nego, quando dá uma inclinada, você já, opa,
Isso eu acho super importante. A principal coisa que a galera, que você tem que ter, eu digo muito que é a parte de estética, identidade. Você saber ver um clipe e saber que é seu. Foi você que dirigiu, foi você que colocou, foi você que trouxe aquela ideia ali. Então, o principal que para mim que um diretor tem que ter é essa estética. Se você pegar todos os diretores da Filmicom aqui hoje, seja eu, o Calvino, o Quente, o Daniel, todo mundo, cada um tem a sua estética definida ali. Você sabe, se você analisar bem, você sabe dizer qual clipe que é meu, qual clipe que é do Daniel, qual clipe que é do Calvino, porque cada um tem o seu jeito. Tem um que vai usar um pouco mais o zoom, outro vai usar mais movimento, outro vai usar uma fotografia mais lavada, outro vai usar uma fotografia mais para o cinema. Geralmente, as pessoas começam no vídeo, elas começam por um entusiasmo, algo que você vê e fala, poxa, eu quero fazer isso, eu quero criar isso aí. E você começa sempre igual eu cheguei aqui agora, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, é a frase mais certa que existe. E isso aí, se você continua esse aprendizado, hoje em dia você tem milhões de recursos para estar fazendo. Então, muita gente me pergunta qual dos dois. Fala, você é meio anti-faculdade, você acha meio ruim esse lance de faculdade. Eu acho que o principal, que qualquer pessoa, de vocês que sejam entusiastas ou trabalham na área, você tem que ter o talento, você tem que ter a vocação para isso. Porque o audiovisual, e principalmente a parte de clipe, ele não é uma profissão tradicional. Você não vai seguir pelo caminho tradicional que todo mundo seguiu. Então, trabalhar com arte, você tem que ter essa vibe, tem que ter essa energia, você tem que gostar de fazer isso. E, principalmente, você tem que ter o talento para fazer isso aí. E o talento não é só dirigir, o talento ele tem a ver com várias questões de um set de filmagem. Ele tem a ver com você fazer uma direção de fotografia, você fazer o movimento de uma câmera. Então, quando você resolve trabalhar com essa área, a primeira coisa que você tem que ter muito importante, que eu aprendi muito nesse primeiro ano da Movie, foi você ter uma equipe que tem esse mesmo entusiasmo e essa mesma gana e essa energia pela arte que você tem. Você é um reflexo do seu set. As pessoas que estão com você são um reflexo disso. E no videoclipe, isso é mais importante do que tudo. Isso não é só você pegar, editar um vídeo e fatiar. Ou então, você chegar e colocar o cara, eu quero cantar e você cortar. O clipe, ele tem um feeling, ele tem vibe, e ele tem que ter isso aí. A edição de um clipe, ela não é assim. Ela é assim. Ela sobe, desce, vai na caixa, vai na bateria, vai no beat do vocal. Isso muda muito o que você vê no resultado final. Às vezes você vê algo em um clipe que você não sabe explicar o que tem, mas ele tem algo que te prende. Não é só o roteiro. E não é só uma boa fotografia. Ele tem que ter tudo em geral, e isso influencia muito. E não importa se você é diretor, produtor, maquiador, ou figurinista, ou o que seja. Cada um tem a sua arte. Todo mundo dentro de um set de filmagem é como uma engrenagem que funciona muito, muito bem casadinha. Se um não funcionar, o outro não funciona. Eu seria nada se não tivesse alguém para movimentar a câmera da maneira que eu gosto. Eu não seria nada se não tivesse o gaffer para poder também deixar a luz da maneira que eu quero. Então, é o seguinte, desde o começo, eu queria criar esse padrão de direção, essa maneira de dirigir no set, de ser algo leve, de não ser algo que vai ficar... que você chega no set, já tem gente gritando, gente correndo, gente... isso é muito da nossa geração nova. Nós somos a geração da DSLR. A gente é a geração nova do vídeo. Essa coisa de de um diretor, ele tem que ser prepotente, tem que gritar para poder mostrar respeito, isso não existe mais. Isso é coisa de 1990, 2000, já foi. O set tem que ser leve, porque a música é assim, é uma arte prestando para outra arte. Na Movie, nos primeiros, 100 clipes, 70 clipes, a gente tinha uma equipe reduzidíssima, 3, 4 pessoas, às vezes 2 pessoas num set. E eu tinha que me virar com isso. Só que o virar não é fazer mal feito. Muita gente confunde isso. Vamos virar, coloca de qualquer jeito e vamos gravar. Não é assim. O lance de se propor. Se você se propõe fazer algo, limpar o chão da sua casa, você tem que poder comer nele depois, porque tem que estar limpo. Então, se você propõe fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito. A gente tem a melhor Fresnel que existe, que eu falo, que é o sol. Muitos desses trabalhos que vocês viram, principalmente as coisas fora do país, são feitos com setups menores. Não tem uma HMI de R$5.000 ali em cima do cara. Às vezes tem um rebatedor só, ou às vezes não tem nenhuma luz, tem só o daylight sendo usado. Então, no começo, isso me ajudou muito a eu aprender, entender como é que era isso. Entender como fazer uma boa fotografia usando o equipamento que eu tinha
Ah, o que é só a Red que tira isso? Mentira, papo furado. Você tira um monte de coisa incrível, vários diretores já tiraram isso, até o Philip Bloom, um desses caras que tira muito dessas coisas, tiram com outras câmeras. Está tudo em você tirar o máximo de cada equipamento, o melhor de cada um. Então, esse primeiro ano, para mim, esses 2 primeiros anos da Movie, filmando fora, foi um aprendizado gigante para entender que você consegue tirar qualquer material bom. Lógico que tem algumas limitações, não dá para você tirar 120 frames de uma câmera que não faz, mas de fotografia você consegue tirar qualquer material incrível com a câmera que você tiver. Se você conhecer bem a câmera e se você se propor a estudar essa câmera e trabalhar essa câmera. Isso é uma lição muito importante, cara. Se vocês querem trabalhar bem, trabalhem metódicos. O que você pode fazer, o que você não pode. Não promete algo que você não pode, vai para o set, chegando, sabendo que você não dá para você fazer, mas você está ali porque é a grana e não sei o que lá. Não bata a carteira, cara, faça arte, é diferente. Espero muito que vocês tenham pegado algo que eu sempre quis passar numa palestra, quando eu falasse com a galera que curte o audiovisual. Em vez de um workshop, passar experiência. E passar, principalmente, inspiração para quem está aqui, entendeu? Espero que vocês vejam que é possível você fazer algo com uma câmera menor, que é possível você fazer algo incrível também com uma câmera legal, e que não tem limites para o que a gente faz, entendeu? E, principalmente, ter paixão pela parada. Ter paixão por isso, porque é isso que te leva adiante. Se você não faz isso com paixão, cara, nada funciona nessa vida. E a melhor vantagem de todas, quando você faz algo com paixão, você não vai chamar isso de trabalho. Muito obrigado aí. Valeu, Filmecom. Palmas aí, Messi. Como diretor de fotografia, é importante pensar que o videoclipe é, para mim, o melhor campo de trabalho artístico, porque ele está aberto para todas as linguagens diferente de publicidade, de documentário, de televisão, que você tem um pouco uma linguagem que você precisa seguir, senão não entra dentro daquela mídia. Sempre tem alguém que vem e cria novidades, e essas novidades viram referências e todo mundo começa a copiar em todos os outros meios, inclusive no videoclipe. Mas o videoclipe é, historicamente, nos últimos 25 anos, onde grandes artistas vêm e trazem uma nova estética, uma nova possibilidade, uma nova linguagem. E eu acho que isso é o grande poder que o videoclipe tem, realmente sair e poder criar qualquer coisa. Você pode fazer um videoclipe inteiro fora de foco, e se isso for linguagem, se isso contar uma história, se isso for uma boa narrativa, vai ser um clipe ótimo. Se você fizer um clipe inteiro, escuro, sem nada, só áudio, pode ser que seja uma revolução e pode ser que alguma esteja dizendo algo. Você tem ali um campo de possibilidades que cresceu muito agora, que a janela cresceu também. Porque antes não existia o YouTube, agora todo mundo tem a possibilidade de criar alguma obra que é uma obra artística. Só que quando você é convidado para fazer clipe, você tem que pensar que você não está fazendo uma obra autoral só sua, de fotografia, que você vai criar uma coisa louca, insana. Você tem que divulgar e transformar o artista numa celebridade reconhecida, num talento, talvez até num sex symbol. Então, você tem essa possibilidade artística infinita, mas você não pode deixar de construir a imagem de quem você está retratando. Mas quando a gente tem a possibilidade de escolher, que câmera a gente vai escolher? Primeira coisa depende, quando alguém pergunta que câmera eu deveria usar, a primeira contra-pergunta que eu faço mas você vai exibir ele aonde? E a segunda pergunta que câmera eu devo usar? A minha questão qual é a arte que você quer fazer? O que você quer construir de imagem? Porque, assim, se a gente filmar um clipe inteiro com uma câmera VHS, será que artisticamente não vai ficar incrível? A gente pode filmar no modo antigo e pode ser muito legal. É uma escolha artística. Qual é a melhor decisão de câmera? Depende do que você quer chegar, onde você quer chegar. Se suas referências são a textura que você quer, está em câmeras que são de televisão, mais broadcast, com linhas, aquilo é muito legal. Não existe um melhor que o outro. Não existe um equipamento melhor que o outro, na minha concepção. O que existe uma tendência de mercado onde todo mundo segue e uma vontade de chegar a um look cinematográfico que a gente vê nas telas de cinema. Porque a gente tem uma referência aqui. O topo é o cinema que você vê super bem produzido,
e o intermediário é aquilo que você vê na internet. Então, todo mundo fala, puta, eu quero que meu filme seja de cinema. E aí, o que é ser de cinema, né? Então, é isso que o diretor de fotografia faz. Uma coisa muito importante que eu aprendi é que a fotografia precisa fazer parte da narrativa, ela tem que fazer parte de saber contar a história. A cor tem que saber contar a história. O movimento de câmera tem que contar a história. Mas se você entrar no cinema, você pensa cenas, por exemplo, de um cara que toma um tiro na cena e a câmera lentamente vai saindo de cena, bem estabilizada. E aquilo te dá a sensação de que você está saindo do corpo igual a alma está saindo do corpo. É como se você estivesse tentando fazer um movimento de câmera, fazer parte, contar um pouco da história. Quando você entra na pessoa, quando você entra na expressão, na emoção. E a mesma coisa das cores. As cores frias, as cores quentes, a alegria, a tristeza. A mudança de paradigma. Muitos filmes que começam muito azulados, frios, e quando o cara resolve seu conflito, vira um filme quente. Então, são filmes que você tem uma melhor fotografia que ajuda e contribui você a produzir um produto melhor. Segunda coisa de um diretor de fotografia, que realmente específico, eu quero aprender a ser um bom diretor de fotografia, é conhecer equipamento de luz. Saber as diferenças. Não existem 1 milhão de tipos de luz. Existem talvez umas 100, que você precisa realmente saber para que serve, como você cria uma luz dura, como você cria uma luz suave, como você trabalha a temperatura de cor, como você trabalha diferentes layers de temperatura de cor numa mesma cena. Então, é muito importante conhecer equipamentos de luz, estudar equipamento de luz. Luz, basicamente, é posição e intensidade. E o terceiro elemento é, mas qual luz? Além de saber dominar a luz, o diretor de fotografia precisa montar a equipe. Então, basicamente, a gente cuida especificamente de duas equipes, que é a equipe que vai cuidar de câmera e a equipe que vai cuidar de luz. Então, são essas duas equipes que você precisa ter caras de confiança e que estejam na mesma sintonia de você, de conseguir trabalhar 20 horas e ainda estar muito animado para fazer a melhor última cena do mundo. Além de tudo isso, acho que o diretor de fotografia tem que contribuir com alguns outros pilares do que fazem um bom filme, né? A arte, cenário, figurino, cor. Prestar atenção nos bons clipes e bons filmes, bons videoclipes, você vai ver que tem a escolha das cores. E a escolha da cor, ela está muito mais ligada às cores que você não vai usar do que as que você vai. Porque quando você chega num cenário natural, vai ter tudo. Então, a palheta... eu quero pôr minha palheta. Eu acho que a primeira coisa é tirar, não deixar as roupas serem cores... Não tem rosa. Nesse filme não pode ter rosa. Vamos tirar o que tem de rosa, vamos pintar, vamos apagar, não vamos deixar para pós. Tipo, o que a gente cuida muito é deixar filmes com pouca cor. Não estou querendo dizer pouca saturação. Mas é a palheta menor, sabe? Existem centenas de cores no universo. Eu só quero essas 32, entende? E uma coisa muito importante é realmente o movimento de câmera. Como eu disse, o movimento de câmera pode contar a história. Então, como a gente faz para fazer a câmera ser suave ou não suave, mas como fazer movimento de câmera, acho que o estudo do movimento de câmera é muito importante para a qualidade do que a gente tem de final. Enquadramentos, planos muito bem elaborados. A cor, eu já falei, tratamento de cor, sempre estuda isso. O DaVinci é de graça, você baixa ele, é o melhor programa do mundo de tratamento de cor, é de graça. Tem muitos tutoriais na internet. Tipo, se você não consegue contratar um super especialista, faz, porque vale a pena. Aprende, porque isso faz a diferença de um filme realmente profissional. O que mostra para mim uma grande fotografia de uma fotografia amadora é quando você perde detalhe nos brancos. Então, sempre que fotografem, prestem atenção e sigam o mestre dos mestres, que é o waveform, que é o piloto de avião tem que olhar no monitor lá, pelos instrumentos, e um bom fotógrafo tem que olhar nos instrumentos também. Nunca pode, a gente tem que prestar muita atenção para nunca passar. A gente sempre está dentro do nosso limite. Com C-Log, com essa curva C-Log, também é muito mais fácil fazer isso hoje em dia. O melhor filmmaker é aquele que consegue fazer um grande filme com menor custo. Isso eu aprendi lá fora. Os grandes diretores de Hollywood não são aqueles
que fazem o melhor filme. São aqueles que fazem o melhor orçamento. Na arte tem uma coisa, não tem o ruim e o bom, tem o preferido. Então você tem que consumir de tudo e aí você sempre vai saber quais são os seus preferidos e aquela direção que você vai. Isso aí. Bola. Galera, não pensem somente em ser diretor, né? Pensem também numa indústria. Uma indústria não vive só de diretores, uma indústria é um time, né? E eu acho que nós estamos numa era que os diretores também não vão ser mais diretores como eram antigamente. Os diretores vão surgir da maneira que muitas pessoas aqui também surgiram além de mim, que é pegar uma câmera e sair filmando, né? E hoje é muito fácil de eu ver as diferenças de mercado e as dificuldades porque o clipe é a melhor coisa possível para você fazer o seu filme. Obviamente que você tem um cliente é um artista, mas acredite, é muito mais fácil você se expressar para um artista do que você realmente fazer uma ideia sua para um cliente e uma agência que tem, enfim, que tem orçamentos bem grandes, né? E aí as pessoas falam, nossa, você criou um estilo. Cara, é muito louco, porque eu não criei nada, cara. Tipo, eu não falei, vou fazer esse estilo aqui, sacou? A minha dificuldade sempre foi tentar fazer o melhor filme, ou com a melhor ideia, ou com o melhor conceito, dentro de um orçamento X. Porque isso é uma coisa muito legal também de falar para vocês, quando vocês forem fazer um clipe ou um filme, especialmente clipe, quando a pessoa falar, pô, me faz um roteiro. Cara, não faça o roteiro antes de saber quanto que tem de grana, cara. Porque você vai fazer um roteiro maravilhoso, muito legal, todo mundo vai aprovar, aí passa para o segundo momento, né? Vamos orçar, então, vamos orçar. Aí você orça o roteiro que você fez e o cara fala, eu não tenho esse dinheiro, cara. Aí o que você faz? Ou você depende no filme inteiro ou tem uma outra ideia. Então, as minhas ideias, às vezes, eram e são, às vezes, muito minimalistas por conta de falar, o que dá para eu fazer com isso, ter algum retorno financeiro e conseguir que essa coisa, visualmente falando, pareça que foi muito maior do que ela é. E aí é o olhar do fotógrafo também, que foi muito importante para mim. Você chega nos lugares e você olha a melhor luz, a melhor parede, a melhor textura da parede, o melhor canto, o melhor ponto de fuga, e etc. E aí, dentro disso, você vai construindo uma ideia possível de se fazer. Bom diretor também é um bom editor. Às vezes você sai de uma ilha de edição e você vira um diretor. Tudo que eu filmo, hoje em dia, lidar com montadores, para mim, ainda é uma dificuldade, porque eu filmo muita coisa pensando na edição. E é um exercício muito legal. O que eu posso falar para vocês, que é um exercício muito bom, que vocês podem treinar em casa e testar em casa, etc., fazerem filmes onde o take vai contar a sua história sem edição. Ou seja, tudo que você pegar da câmera e colocar na timeline, você vai ter um filme montado na sua timeline ali, bonitinho. Isso ajuda você a pensar na sua narrativa e ajuda você a também pensar tudo na filmagem, cara. Pegar a melhor coisa que eu tenho a dizer para vocês, se vocês querem ser um diretor, é pegar a câmera de vocês e sair filmando qualquer coisa. Não de qualquer maneira, mas qualquer coisa. De qualquer maneira, no way. A diferença de um filme que você vê, um clipe que você vê, putz, isso aqui está cinematográfico, isso aqui não está. Às vezes, cara, é justamente porque... E não é a câmera, eu posso te falar bem a verdade, às vezes nem é a câmera. Para mim, hoje, a coisa que menos importa é a câmera, porque as câmeras estão fazendo coisas belíssimas, né? Com custo-benefício ótimo. Mas, assim, é uma boa fotografia, é uma boa direção de arte. Beleza, aí você pega, você gasta metade do seu orçamento, né? Ou um quinto do seu orçamento numa câmera, e aí você deixa de gastar dinheiro na luz, no fotógrafo e na arte. Aí você acha que a câmera vai fazer a arte e fotografia sozinha, né? Pô, cara, sério, pega uma câmera menor, eu sei que é normal querer fazer, mas a câmera não vai fazer as coisas sozinhas. Elas não vão fazer. Elas vão fazer o que você der para ela filmar. E, às vezes, uma câmera menor, com uma puta fotografia legal e um puta grade legal, parece uma câmera de cinema.
Nós, muito em breve, já estamos e vamos viver ainda mais essa desconstrução da hierarquia do cinema, né? O que a gente precisa é fazer essa transição, dessa desconstrução da hierarquia do cinema da maneira mais saudável possível, que a gente consiga, às vezes, enxugar uma coisa ou outra, porque esse é o cenário que se aproxima, talvez, especialmente agora em crise, né, no Brasil, mas sem perder qualidade. Primeiro que, hoje em dia, se você tem uma ideia na cabeça e você não fizer, alguém vai fazer. E a outra parte é, não importa a sua ideia se a execução não for a melhor execução possível. Se você realmente gosta disso e você não está preocupado com o retorno financeiro que isso vai te dar, para mim é o caminho, porque para mim vale mais o filme do que a minha conta bancária. Obviamente, eu não estou falando que ganhar dinheiro é ruim, de maneira nenhuma. Mas, para mim, todos, além dos filmes que eu queria ter dito não e eu disse sim, para mim, todos os filmes que eu pensei enquanto eu ia ganhar não ficaram bons. Ponto. Então, é por isso que eu digo que é muito além do clipe. Clipe é muito legal, porque clipe, como eu disse, é a hora de você experimentar tudo. Clipe é autoral, clipe é visceral. E não é que é só isso, mas ele pode ser autoral, ele pode ser visceral. Então, para mim, é um grande começo. Eu gosto muito de trabalhar com DSLR também, até pela questão financeira, né? Você vai fazer um clipe, sei lá, de R$8.000, é difícil você usar uma câmera Red num clipe de R$8.000. A não ser que você tenha uma Red, a não ser que você já esteja inserido numa produtora bem maior. Com R$8.000, se você vai alugar uma câmera Red, tudo que demanda, você não ganha nada. Então, a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem e fazer o melhor possível. Ninguém faz nada de graça. Tudo que você faz, por mais que você não receba, você está gerando um portfólio. Você está colocando o seu trabalho numa vitrine. Então, esse de graça pode te trazer mais 5, 6, 7, 8, 10, 1 milhão de trabalhos pagos. Então, nunca pense de graça. Pensem como portfólio. Pô, dá para fazer uma linguagem diferente, dá para você realmente fazer coisas mais conceituais, tal, tudo. E aí começou a abrir a mente, assim. Aí a gente tinha o desafio da grana, né? Porque, assim, até então, os caras falavam assim, vamos fazer um webclip, né? Fazer um clipe, que é um clipe de verba baixa. Daí eu falava, porque é para YouTube. Daí eu falava assim, cara, mas para YouTube não é verba baixa. É igual. Pensa que é para MTV, pensa que é para Globo, é a mesma coisa. O barato de fazer videoclipe, que é muito diferente da publicidade, é que na publicidade você tem um compromisso de entregar um produto bom. Agora, se isso realmente vai dar um bom resultado ou não, né, você fica mais distante. É claro que você se preocupa, mas é mais distante. Já o videoclipe é muito autoral. Você tem uma parte sua ali. E quando vai para o ar, quando é lançado e ele é bem aceito, é muito importante para todo mundo. É muito importante para a gravadora, para o artista, para o empresário, mas é muito importante para a gente também, né? É muito importante que o clipe seja bem aceito e que dê um bom resultado. Porque, afinal de contas, na vida do artista, que vai produzir 20, 30 clipes durante a carreira dele, vai ser só mais um clipe que, de repente, não foi bom. Mas, para a gente, né, pode ser o último para aquela gravadora, pode ser o último para aquele escritório. E a própria linguagem, que é essa linguagem cortada, clipada, muito mais cinematográfica, conceitual, muito mais artística, né? A gente pode experimentar linguagens, a gente pode experimentar técnicas e enfim, coisas que talvez nunca ninguém tenha feito. Você conhece um cara que faz uma traquitana, você pode colocar e isso pode ter uma aceitação legal. Isso é muito bacana. Quando você está trabalhando com o artista atuando, né, ele não é um ator contratado que sabe o que ele tem que fazer, que ele tem que decorar o texto, que ele vai ter que chegar lá e vai ter que gravar às 8 horas e vai ter que fazer bem feito. E daí você repete o take, a exaustão até ficar bom. Né? Não funciona assim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o set leve. Né? O cara ele tem que chegar, ele tem que achar meio que ele está brincando fazendo aquilo. Mas está todo mundo antenado, está todo mundo ali batendo papo, brincando, tal, mas está todo mundo muito antenado no que está rolando. E aí o cara vai se soltando, tal, e aí a gente
a gente testa, às vezes, com equipe de produção, a gente coloca no lugar, a gente faz isso e testa lá o traveling, testa a guru, testa o movimento do stead, e vai, até ficar a técnica toda prontinha. A hora que está tudo prontinho, daí a gente chama o artista e brincando com ele, e pá. Quando ele vê, faz 1, 2 vezes e pum, já foi. Né? E aí, chega no final do dia, ele gravou às 12 horas, está arrebentado, mas ele está feliz. E ele curtiu fazer aquele trabalho. Porque se você for na pressão, né, se você apertar, ele vai espanar. As pessoas e as ideias, né, elas fazem muito mais diferença do que se você está com uma produção de milhões, na verdade. A gente tem casos aí de clipes que tem um orçamento baixo, mas que com um resultado muito legal, né? E essa é a minha luta hoje também com artistas de gravadoras e de escritórios grandes, mas são artistas pequenos que eles falam assim: nossa, o Alex fez o Lucas, fez o Fernando Sorocaba, fez o Luan, tal. Eu não vou ter dinheiro para contratar a produtora dele. Não é verdade. Não é verdade. É possível se fazer uma coisa legal com pouco dinheiro, porque se a gente coloca na cabeça que só é possível fazer coisa boa com tempo e com grana, ferrou, você não vai fazer nada bom. Não fique esperando o momento ideal, a condição ideal para você colocar o seu melhor. Né? Eu acho que a gente tem que... cada vez que você vai para o set, cada vez que você senta no computador para escrever um roteiro ou para fazer uma montagem, assim, eu acho que a gente tem que fazer o melhor, independente de ter tempo ou não, de ter grana ou não. Não importa a câmera, não importa a estrutura, o que manda ainda é a ideia, ainda é o olhar de como você vai registrar aquilo, né? E eu costumo dizer que o que é um bom realizador? O bom realizador é o cara que são dois extremos. Ou ele coloca o olhar do espectador naquela situação, o que o espectador ia olhar se ele estivesse vivendo aquela situação. Ou o cara que aborda isso de uma forma totalmente inversa. Eu acho que são os dois caminhos aí para um bom realizador. Como diretor de cena de publicidade, a primeira reunião que eu tive com o meu diretor executivo, ele falou isso: fica tranquilo, cara, vai dar tudo errado. Não, eu sei. Essa já é a minha política de vida, assim, tipo, vai dar tudo errado. Se você está preparado para que dê tudo errado, se não der nada errado, beleza, tá tranquilo. E se der, você já pensou em alternativas. Tipo assim, ninguém quer fazer música para a favela, cara. Ninguém quer fazer, até hoje, sabe? E eu acreditei nisso e eu invisto muito nisso até hoje, sabe? Eu me encontrei nisso, não tenho vergonha, tipo assim, hoje estou trabalhando com publicidade e toda vez que eu posto alguma coisa, né, algum mérito, assim, que eu acho interessante compartilhar com as pessoas, eu falo muito obrigado, graças ao funk, é um segmento que ninguém quis trabalhar, e eu tenho certeza que muitas das pessoas que querem trabalhar com audiovisual também não querem, quer dizer, ainda não querem trabalhar com funk, sabe? E outras pessoas se interessam mais pela audiência do que por entender que isso é um discurso de empoderamento da molecada da quebrada, sabe? Isso é importante pra caramba, tão importante quanto o kuduro na África, quanto o reggaeton no Caribe, sim. Quanto o rap na América. Né? Eu vejo isso, eu vejo que o funk é a música eletrônica original do Brasil. E tipo, tem muita gente que não aceita isso porque tem preconceito, porque gosta de pagar pau pra cultura americana, sabe? É a mesma coisa, tem o mesmo peso, cara. Por causa do volume de trabalho, às vezes, as pessoas que trabalham com isso, por exemplo, a minha equipe, encara como mais um trabalho. Só que isso é o trabalho da vida de outra pessoa, saca? Exato. Já aconteceu de, tipo assim, a mãe do cara morrer, deixou uma grana de seguro de vida, e ele pegar essa grana e... O que você quer fazer? Eu quero fazer um clipe com Condzilla. Do cara fazer acordo... Jogar todas as fichas. Do cara fazer um acordo com o patrão para ser mandado embora, para pegar o fundo de garantia, para fazer um clipe com Condzilla. Do cara vender a moto que ele tem para fazer um clipe com Condzilla. Então, não é apenas mais um trabalho, né? É o trabalho mais importante da sua vida, independente do budget que você tem, sabe? E eu cobro muito isso da galera.